Olá, queridos, tudo bem com vocês? Eu aqui de novo para dar continuidade nesse assunto que a gente está falando, né? Fé na prática, a gente precisa, queridos, e a gente vai precisar cada vez mais colocar a nossa fé em prática. Não adianta a gente achar que fé é um negócio só bonito, só para a gente saber o que é. Não, a gente vai precisar colocar a fé em prática, porque está escrito, vivemos por fé e não pelo que vemos. Aleluia, tá bom? Então, que Deus te abençoe. Vamos lá. No último vídeo a gente terminou de falar, né, sobre toda essa questão, né, da palavra de Deus gerando fé, a palavra de Deus sendo compreendida, sendo aceita, sendo guardada. E agora a gente vai entrar numa outra parte também, quero falar sobre mais um pouquinho sobre fé. E aí, será que eu preciso de muita fé ou pouca fé? Será que a minha fé precisa ser muito grande ou muito pequena? Muita gente fica em dúvida com isso aqui. Talvez eu não alcancei ainda porque minha fé é pequena. Talvez eu não alcancei ainda porque eu preciso de mais fé. Eu preciso alcançar mais fé para poder ter, porque se a minha fé está muito pequenininha, será que o problema é esse mesmo? Será que a fé é uma questão realmente dela ser pequena ou ser grande? Vamos entender um pouquinho isso? Lá no livro de Mateus, no capítulo 17, né, acontece uma situação. Um camarada traz o filho dele, que era atormentado, né, por alguns demônios e coisa e tal. E aí começa a falar ali com o Senhor Jesus: olha, meu filho, volta e meia, ele é atormentado por demônios, acontece isso, aquilo, outro, você conhece a história, está lá no livro de Mateus, capítulo 17. E eu trouxe ele para os seus discípulos e eles não puderam fazer nada. Vê se você pode aí me ajudar. E aí Jesus fala o seguinte: olha só, se você pode crer, eu vou te ajudar. Então vamos lá, Jesus pega o garoto, liberta o garoto e tal, aquele demônio sai, o garoto é livre, é liberto. E aí os discípulos ficam em dúvida, de repente a mesma dúvida que você tem. Eles chegam perto de Jesus e perguntam: vem cá, por que a gente orou e não aconteceu nada? Né? O que foi que aconteceu? O que estava faltando? Aí Jesus deu uma declaração. Olha só, vamos dar uma olhada, Mateus 17, 20. Jesus respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá, e nada lhe será impossível. Mas olha só, queridos, Jesus está falando aqui que eles tinham uma fé pequena. Mas será que isso tem a ver com tamanho? Porque no mesmo verso ele diz que se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você já viu o tamanho de um grão de mostarda? Grão de mostarda é um negócio pequenininho, meu irmão. Então, a palavra que Jesus está usando aqui no original é a palavra óligo no grego. E essa palavra ela serve para você traduzir ela como pequena, tanto em questão de tamanho, como em questão de durabilidade. Então, Jesus não estava querendo dizer que a fé deles era pequena no tamanho, estava querendo dizer que a fé deles tinha durado pouco. Eles não foram perseverantes. Tá entendendo? Então, aí muda tudo, porque não é uma questão de eu ter mais fé que você ou você ter mais fé que eu. É questão da nossa fé estar funcionando, estar em ação, estar na prática. É isso que vai fazer diferença, né? Porque não é uma questão de grande ou pequena, porque olha só, a Bíblia também diz no livro de Romanos, capítulo 12, verso 3, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, pelo contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida de fé que Deus lhe concedeu. Então, olha só, a Bíblia diz que Deus, ele nos concede uma medida de fé. E seria injusto da parte de Deus se ele concedesse uma medida de fé maior para mim e menor para você. Não é isso, não tem a ver com isso. A medida de fé que Deus deu a cada um de nós é a mesma. Agora, cabe a nós colocar essa fé em prática, em ação. Senão não vai dar resultado. Era isso que Jesus estava dizendo para eles. Olha, a fé de vocês durou pouco. Vocês acreditaram, mas acreditaram só por um tempo. Então, queridos, a gente chega a essa conclusão aqui, ó. Fé não é uma questão de ser pouca ou muita, mas uma questão de estar ativa continuamente. Que maravilha! A fé ela tem que estar em operação continuamente. A fé ela não pode ligar e desligar. E o que desliga a fé? A dúvida. Porque se a fé é a certeza, ela só pode ser desligada quando entra a dúvida. E é esse o trabalho que o inferno faz, levantar a dúvida para desligar a nossa certeza, e nós não podemos permitir. Então, fé não é uma questão de muita ou pouca, é uma questão de estar ativa ou não. Tá bom, queridos? Então é isso aí.
Eu queria que você compartilhasse esse vídeo, queria que você colocasse aí um comentário, coloca aí de onde você está vendo a gente, se você é daqui da nossa cidade, se você é de outra cidade, qual bairro você faz parte aí, se está edificando a tua vida. Se você tiver alguma dúvida, pode perguntar também que a gente responde. Tá bom, querido? E que Deus te abençoe em nome de Jesus. No próximo vídeo a gente continua. Tchau, tchau.